Oi, pessoal! Hoje é dia do podcast e a nossa convidada é Jussiane Maria. Ela que vem falar um pouquinho da sua história, né? E ela, como mãe atípica, vem falar sobre essa resiliência, de como é ser uma mãe atípica, quais os desafios. Seja bem-vinda, Jussi. Posso chamar de Jussi? Pode sim. Seja bem-vinda e muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada a você também. Jussi, antes que a gente comece a falar um pouco sobre esse mundo atípico, né? Quem era Jussi antes? Como é que Jussi se via antes? Como é que Jussi se vê hoje? Né? O que mudou mais na tua vida? Mudou muita coisa, né? Antes eu fazia bolo, amava fazer bolo. Fazia um pouco fazia bolo e às vezes costurava, tirava pelo. Isso era a minha vida, né? Aí depois que fui mãe atípica, né? Que descobri como mãe atípica, parei literalmente para cuidar deles, até hoje. Você hoje tem quantos filhos? 6. Certo. E quantos são atípicos? 2. Então, há quantos anos tu descobriu que o teu primeiro filho era atípico? Praticamente 17 a 18 anos. E como foi há 17, 18 anos lá atrás, né, entender um pouquinho sobre esse mundo atípico? Porque a gente vê falar muito de 10 anos para cá, né, 5 anos para cá, é que a gente tem mais algumas atualizações de estudo sobre o mundo atípico. Como é que foi esse desafio e como é que é hoje esse desafio para você? O desafio foi muito grande. Quando o Vitor começou a aparecer os sintomas de autismo, né? Ao mesmo tempo, eu descobri que meu filho estava com câncer. Aí tive que abandonar Vitor, né, praticamente, entre aspas, né? Deixei ele com a minha sogra e fui tomar de conta do meu filho com câncer em Recife, né? Aí Teve que priorizar, né? tive que priorizar, tomar de conta deles, e nesse tempo eu não sabia o que era autismo. Eu fiquei louca, não sabia de nada, de nada. Eu dizia, e agora, como é que eu vou cuidar de uma criança doente? Para mim, era uma doença. Aí foi que meu outro filho com câncer, né, foi tendo alta de ficar uns dias em casa, e aí esse tempo que que eu ficava em casa com o meu filho, né, com câncer, ficava 8, 10 dias em casa. Aí era um tempinho que eu levava meu filho para começar, né, fazer as terapias. Aí chegou um momento que voltei para Recife de novo, deixei Vitor, aí Vitor tinha febre, tinha convulsão, aí minha sogra ligava, minha cunhada, e a gente foi levando, aí depois, né, que meu filho teve alta total do câncer, aí eu me dediquei só a Vitor. Aí depois veio Júlia, Júlia com novinha já, eu já percebi alguns traços, que eu já tinha Vitor tinha 4 para 5 anos, né, que foi um atrás do outro. Aí, eu achei Júlia muito quieta, muito quieta. Aí, quando Júlia completou 2 anos, Júlia disse, eu tô aqui. Aí, começou a aprontar muito, Júlia aprontava muito, muito. Aí, quando eu levei para a médica, né, para a doutora Vera, aí a doutora Vera disse, mãezinha, outro autista. Aí, não foi aquele choque, né? Aquele choque, porque eu já entendi um pouco do autismo, né? E até hoje faço terapia deles dois, né? E também a questão do autista adulto. Isso me dói muito. Falta de terapia, de atenção básica, questão de médico, que é tudo mais difícil. Aí eu fico um pouco triste, né? Lá no começo, como é que era esse tratamento dele? Assim, primeiro tu descobriu num momento bem complicado da tua vida, né? Que foi no período que o teu filho também estava fazendo um tratamento de câncer. Esse sentimento, assim, o que era que tu sentia nessa época? E hoje, assim, como é que tu vê? Tu já conseguiu lidar com isso? Porque ali foi uma prioridade, você teve que escolher, né? E com certeza ali surgiu emoções, surgiu, né, situações que talvez você não foi tão confortável, né? Então, assim, como é que tu vê isso hoje? Eu vejo hoje o que eu perdi um pouco, né? De questão de Vitor. Fiquei muito triste, que eu tinha que priorizar o meu outro filho, né? Mas fui à luta, e hoje
Ele não regrediu muito, né? Porque Vitor não só tem o autismo. Eu faço acompanhamento de Vitor também em Recife, né? Um geneticista, neuro, essas especialidades lá. Aí eu fico muito triste. A gente vai para as consultas, aí bota para investigar outras coisas. E nada, nada. Aí eu tava falando com meu esposo que dá vontade de desistir. Dá vontade de desistir, mas eu olho para eles e digo, eles precisam de mim. E lá atrás, a gente está falando um pouquinho lá atrás para a gente também entender um pouquinho também desse olhar social, desse olhar de profissionais que a gente vê hoje que está mais atualizado, né? Vem se capacitando mais. Mas lá atrás, quando você voltou, que o seu filho, né, voltou, foi para casa, se curou, acredito que tenha se curado, né? Então, assim, quando você passou a olhar para ele, né? Qual foi os teus primeiros passos? Como é que foi esse atendimento? Como é que, de lá até hoje, nesses 17 anos, como é que foi um pouquinho essa jornada? Você se sente confortável a falar sobre isso? Sim, porque foi uma aprendizagem. Aprendi muito com ele. Foi muito difícil, porque as terapias não eram essas coisas. Era muito difícil você conseguir uma terapia. E quando conseguia, era longe. Logo quando eu comecei a terapia de Vitor, era no regional. Eu morando no Salgado, São João da Escócia, mas eu não desistia. Pegava o ônibus, a gente ia, como a gente não tem carro, né? Eu sempre dediquei a ir de ônibus, a gente fazia de tudo, mas eu nunca perdi uma terapia. Mas foi bem difícil, porque na escola... Vitor não dá trabalho. Vitor não tinha profissional de apoio até os 10 anos, porque Vitor era um menino calmo. Aí, quando o Vitor começou a aprontar na escola, foi que a escola disse, Vitor precisa de um profissional de apoio. Eu acho que a regressão que Vitor teve é, assim, culpa mais da escola. Porque ele não teve um acompanhamento adequado. Escola pública, como é quietinho, não tem profissional de apoio. Eu fico muito triste por isso, entendeu? Sim? Entendi. Mas aí hoje, ele ainda frequenta a escola ou não? Como é que é hoje? Frequenta a escola, ele está no 2º ano, ele não gosta de estudar, mas a gente sempre insiste. Não, Vitor, você precisa estudar. Ele não é alfabetizado, fico muito triste também dele não ter conseguido ser alfabetizado, mas ele sabe conta, essas coisinhas. Uhum. Mas ele continua estudando. E quando veio a menina, né? Quando veio Júlia, então assim, como foi? Você disse que você foi percebendo, né, a diferença, mas assim, hoje a gente sabe que cada um é singular, cada um tem as suas características diferentes, né? Mesmo sendo autistas. Mas assim, entre eles, assim, o que é que tu consegue perceber? Assim, quando eles eram pequenininhos, Vitor tinha... Assim, Vitor falava. Aí teve um momento que Vitor parou de falar. Aí foi quando eu quase que enlouquecia, né? Sim. Porque Vitor parou de falar. Aí a médica passou os exames, vários exames, fez. Vitor tinha a perca auditiva praticamente 100%. Foi onde eu enlouqueci. E agora eu vou ter que estudar Libra. Além dele ser autista, eu vou ter que aprender Libras. Aí fiz vários exames. Depois a médica disse, a gente vai fazer um teste. Aí pegou aqueles pratos de banda. Bateu. Aí quando ela bateu, ele olhou. Ela disse, mãe, ele escuta. É pela característica do autismo, que para ele não tinha significado para ele, o barulho ou não, né? Aí foi descartado, né? O problema auditivo. E de Júlia foi uma coisa bem, assim, bem bizarra, né? Júlia com 2 anos, Júlia do nada começou a falar inglês. Eu disse, um para de falar e o outro bota para falar inglês. Até hoje, o inglês dela é perfeito. Parece que estuda em escola particular, já teve aula de inglês. A diferença que eu vi entre Vitor e Júlia foi essa. Aí, questão de jeito de brincar. Vitor sempre os brinquedinhos, tudo um atrás do outro. Júlia, quando era pequenininha, tinha um corredor lá em casa, tem, né? Ela colocava todos os ossinhos, do grande ao menorzinho.
Aí, assim, dessas duas questões, eu não vi diferença em questão de brincadeira. Uhum. Mas a única questão que eu vi diferente foi um falava e o outro não. Entendi. E outras características com certeza foram existindo ao longo desse período de tempo, né? Cada um tem seu jeitinho, né? Sim. E cada um é único, né? Independente de ser típico ou atípico, nós somos cada um tem seu únicos. jeitinho. Eu queria, assim, também perguntar um pouquinho o que a gente sabe das dificuldades diárias, não só voltada a essa questão de terapia, de observação e outras comorbidades que vai surgindo dentro do autismo. Mas, assim, para a Jusce, como mulher, como é que foi, sabe? Porque você disse assim, uma fala que você traz, que você ficou específico ali, né? Você disse assim, eu parei tudo para tomar conta de Vitor. E como é que ficou Jusce? Como é que Jusce ficou nessa caminhada aí? Jusce não se arrumava, né? Até eu conhecer outra mãe atípica, né? Porque minhas amizades só são mãe atípica, né? Família, eu não tenho praticamente convivência com elas, porque é bem complicado quando você tem filhos atípicos a conviver com a família, né? Eu vejo muita diferença. Aí hoje, as mães atípicas me animam, cada uma, bora, né? Me anima bastante e minha vida são elas, né? Ela, minha família também, mas o principal, minhas amigas atípicas, né? Sempre quando elas dizem, Jusce, bora pro ITA, que eu corro embora, a gente chega, você vê aquela animação da gente, e é isso. Falando assim um pouquinho da rede de apoio, né? Pelo que você traz na sua fala, eu acho que tua rede de apoio maior também são essas amigas. Não sei se você pode contar, como é que é essa tua rede de apoio? A rede de apoio das amigas é uma palavra, só uma palavra, que às vezes a gente manda uma mensagem, uma palavra, uma ligação, já preenche, já começa você a ter aquela animação, aquele autoestima, entendeu? Sim? É isso. E essa tua rede de apoio mesmo para os filhos, como é que funciona? Sim, durante a semana é eu e eu, né? Aí, de final de semana, tem meu esposo em casa, que me dá uma ajuda, né? É isso. É isso. É isso. E como é que fica o cuidado de Jusce? Como é que está esse cuidado aí de Jusce? O cuidado de Jusce hoje está bem melhor, né? Hoje eu consigo me arrumar, cuidar do meu cabelo, cuidar de mim, que antes isso eu não tinha tempo, né? Porque hoje também os meninos já cresceram, né? Aham. Mas quando você precisa sair assim, você ainda tem alguém que pode te ajudar para que tu saia para fazer alguma coisa para você? Como é que funciona? Hoje tem meu filho, né? Meu filho que está em casa, que não é atípico, me dá uma rede de apoio quando a gente sai. Que bom, né? É. Que aí pode também contar Aham. com ele. E nessa vida, assim, que a gente sabe que esse mundo, não só o mundo atípico, no mundo típico também existem dificuldades, né? Todos nós temos dificuldades. Mas dentro dessa tua vivência, né? Quais foram as tuas maiores dificuldades? As maiores dificuldades foi mais quando eu deixo um para cuidar do outro. Eu acho que isso me dói muito. Quando eu deixo um para cuidar do outro. Entendeu? Uhum. Isso te mexe contigo, né? Bastante. E hoje, Jusce disse que hoje está melhor o cuidado com ela, né? Mas Jusce também está se tratando nas suas emoções, como é que está, não só esse autocuidado físico, mas como é que está esse autocuidado mental também de Jusce? Sim, mental eu não me cuido, né? A única coisa que eu me cuido é na minha saúde, que eu sou hipertensa, né? Pronto, é a única parte que eu me cuido. Agora, saúde mental, tá zero. E uma fala que tu trouxe na nossa conversa, que eu acho que é importante a gente frisar também sobre isso, é essa questão do olhar do tratamento para o autista adulto, né? Na sua concepção, no seu entendimento e na sua própria vivência, o que é que você acha que falta ou que poderia, dentro desse teu olhar,
poderia ser mais eficaz a isso? O que é que falta? Eu acho que falta mais compreensão, amor ao próximo, porque a última vez que eu levei meu filho para o psiquiatra, o psiquiatra disse interne. Eu ainda fui para a porta do CAPS, porque a gente não estava sabendo lidar com a situação que ele estava. No caso, assim, o que falta é a humanidade, A a humanidade, humanização, na realidade, né? Até mesmo do profissional. Do profissional e também da rede pública de saúde, porque quando você vem conseguir um neuro, eu estou esperando um neuro há 2 anos para ele. Aqui em Caruaru, porque em Recife ele é atendido a cada 6 meses. Mas aqui em Caruaru fica a desejar. Aí eu fico muito triste também com isso, né? Aí, se você quiser a receita, vai no posto. E não tem alteração, não quer saber como é que tá o adulto, o autista adulto. Para eles tanto faz, hoje, né? Eu vejo no meu olhar, no autista adulto. Uma falta, né, maior. Uma falta muito grande mesmo. E assim, é importante falarmos sobre isso, porque essas crianças vão crescer, né? E a gente vê que tem uma certa também dificuldade já em atendimento com crianças, que a gente sabe que existe uma fila de espera, tem essa demanda, né? Não é só o município, mas todos os estados a gente já está vendo essa demanda. E que a gente possa ganhar essa conscientização, né? Não só na rede pública, público, setor privado ou terceiro setor, e dentro da sociedade também, que a sociedade ela passe a enxergar e ver, para que possa fazer sentido, através da informação, da comunicação, a gente possa acolher verdadeiramente a chamada inclusão que a gente fala tanto, né, que a gente vê também que falta muito a desejar dentro da própria sociedade, uma aceitação, a gente pode usar até, talvez essa palavra de aceitar o outro do jeito que ele é. A gente tem como ser humano essa dificuldade, independente de ser típico ou atípico. Mas como a gente está falando sobre esse mundo, eu acho que é importante, né, a gente informar ao outro, levar esse conhecimento para que a gente possa ter esse olhar humanizado que a gente precisa. E, inclusive, como eu estava falando, em relação à parte da criança que ela cresce, então é sobre isso. Se a gente já tem essa dificuldade de um tratamento contínuo, de um olhar integralizado, como vai ser essa geração futura? Né? Então, assim, é algo que a gente tem que frisar mesmo, a gente tem que levar para a sociedade, levar para o outro, levar para o serviço público, para que eles possam enxergar, né, como é que vai ser essa sociedade. Né? Então, assim, é um tema muito importante que a gente tem que realmente conscientizar, né? Quem deve ser conscientizado, eu acho que, na minha concepção, é todo mundo, né? Mas que seja melhor visto aqueles que têm que fazer algo, né? Que tem por obrigação de fazer algo. Porque às vezes a gente acha que está fazendo favor, né? E é obrigação de fazer algo. Então, assim, eu queria também que você pudesse deixar, talvez, para o pessoal que está em casa, assistindo essas mães atípicas que também está te assistindo, a maior experiência que tu teve com os teus filhos, de evolução, que tu consegue ver assim, poxa, era assim e hoje eu sei que eles conseguem fazer isso. E o que você deseja também para que eles possam alcançar também mais lá na frente? O que é que você idealiza ainda, né? O que você sonha? O que eu sonho é um pouco, acho que impossível, né? Mas nada é impossível. Um mundo melhor e uma inclusão melhor, né? Porque eu acho que pode ser que Júlia evolua para um trabalho futuramente. E Vitor, eu vi que Vitor não evoluiu tanto, né? Vitor não evoluiu tanto, mas evoluiu, né? Muito. Hoje Vitor consegue de manhã acordar, colocar o café da manhã dele, que ele não fazia. Hoje Vitor consegue tomar banho só, que Vitor não tomava. Aí pouca evolução teve, mas teve. Ganhando sua independência, que é importante, né? É bastante. E Júlia agora está começando a evoluir também, viu? Júlia está conseguindo tomar banho só, né? Mas ainda precisa de ajuda, né?
conseguir pentear o cabelo, não consegue ainda pede ajuda, mas eu estou vendo que ela está evoluindo. O que eu puder fazer por ela e por qualquer um, para evoluir, para ajudar, eu estou aqui. E o que você espera para eles, assim? Eu entendi que você espera também esse olhar social de uma verdadeira inclusão, né, dentro da sociedade. Mas o que é que você espera para o futuro dos seus filhos? O que eu espero é que Júlia futuramente case, tenha sua família, que eu sei que o pai não quer, é meu sonho. É meu sonho, assim, ela evoluir dessa forma, sabe? Mas sei, um amor tão grande que eu tenho por Júlia, que eu acho que Júlia vai ficar sempre do meu lado. E o medo do mundo lá fora, do preconceito. Muita gente olha assim, quando Júlia se estressa dentro do ônibus, tem gente que olha com aquele olhar de pena, de piedade, aí faz a bichinha. Eu não quero que uma pessoa chegue perto dela e diga a bichinha. Não, ela é uma pessoa, independente da deficiência dela. Entendi. Então, que a gente possa ter tudo isso que a gente falou, né? Levar realmente essa informação para a sociedade, para que a sociedade ela entenda o conceito e deixe de ser preconceituosa, esse preconceito, né? Então, que a gente possa, como sociedade, entender esse conceito. Né? E a gente só entende esse conceito quando a gente vai estudar, a gente vai buscar, e quando a gente pode levar a informação ao outro sobre aquilo ali. Então, assim, que as pessoas possam se conscientizar mais sobre isso, né? Que elas possam entender que cada um tem sua singularidade, independente de ser típico ou atípico. Eu até já trouxe aqui uma pergunta, né, até para vocês na coletiva eu já trago bastante, que eu digo, o que é ser atípico? Cada um tem sua singularidade. Então, o que é ser atípico? É uma pergunta e uma reflexão ao mesmo tempo, né? Infelizmente, a sociedade não está preparada, mas que a gente possa ajudar essa sociedade a se preparar e que a gente possa se ajudar, né? Porque quando a gente se ajuda, a gente fica mais fácil de ajudar o outro. Eu queria que você, assim possível, deixasse uma mensagem final, né, para as pessoas que estão te assistindo, essa família, que a gente pode chamar as suas amigas, famílias, né? O que você poderia deixar para elas hoje? Para as mães atípicas? Sim. Para a sua família amiga, minha né? Minha segunda família, né? Dizer para elas que não desista, como eu não desisti, que não desista dos seus filhos, jamais. E eu quero te parabenizar por não ter desistido. Obrigada. Né? Mesmo que muitas das vezes a gente pense em desistir, diante de todas as dificuldades que a gente passa durante a vida. E que você possa poder ajudar outras pessoas, outras mães, né, que estão começando agora. Que a gente possa ter essa sensibilidade, essa humanização de ajudar o outro sempre. Então, assim, eu te agradeço por ter aceito o convite de estar aqui, né, no ITEAC, passando um pouquinho dessa tua experiência, que eu sei que a jornada é grande, e se fosse contar tudo aqui, né, a gente ia passar a noite inteira aqui, o dia inteiro, falando sobre essas experiências, que muitas das vezes é dolorosa, e que realmente dói tanto que a gente quer desistir. Mas a gente sempre aprende que tudo na nossa vida é um aprendizado. Então, que a gente possa ter um olhar de uma ótica, visão diferente de tudo aquilo que acontece na nossa vida. Que eu acho que é assim que vai tornar mais leve a nossa vida e a nossa vivência aqui. Então, muito obrigada, gratidão. E para as pessoas que estão nos assistindo, eu faço das suas palavras a minha, né? Que elas possam, diante de qualquer desafio, de dor que elas estejam sentindo, mas que elas possam transformar essa dor em missão, né? E ter um direcionamento na vida, com tudo isso que elas podem transformar as suas vidas para algo melhor, por mais difícil que seja. Então, para hoje, o encerramento, a gente pode dizer, não desista, transforme a dor em uma missão. Muito obrigada. Obrigada também.